vamos fazer a nossa oração inicial, né, hoje, voltando ao estudo com tudo, né? Agora, literalmente, 2026 começou, não tem como a gente dizer que não. Então, vamos cerrar os nossos olhos neste exato momento, agradecer a Jesus pela grande oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa terça-feira à noite, para tentar, de uma forma oportuna, utilizar dos ensinamentos do Espiritismo, pela pedagogia de Allan Kardec, para compreendermos aquilo que Jesus e tantos outros amigos espirituais nos deixaram enquanto lições do passado, mas, como a própria Márcia diz, se fazem presentes no nosso dia a dia. Querido Jesus, o Senhor que é a luz deste mundo, que ilumina todos os setores e todas as situações. Nós pedimos a sua presença através dos amigos espirituais neste exato momento, nos nossos lares, nos lares das nossas famílias, mas, acima de tudo, dentro das nossas consciências. E rogamos que o estudo de hoje possa dar continuidade aos aprendizados que já trazemos de vidas anteriores, mas também que nós possamos, através dele, transformar tudo o que estamos buscando dentro de nós. Que os vazios, as esperanças e as buscas, elas possam ser explicadas e direcionadas para o caminho melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, vou espelhar aqui, né, para a gente poder falar um pouquinho desse estudo, né. Eu fiz, né, uma leitura agora à tarde, um pouquinho também, e o estudo de hoje, eu acredito que a gente vai conseguir, eu até peço desculpas, né, já, para poder, de forma antecipada, explicar que muitas vezes a gente explica um ponto, dois ou até três, e vamos explicando ali, mas é justamente para a gente explorar o que aquele ponto ele está falando, né? Porque não adianta a gente também fazer uma leitura correndo daquele ponto e a gente não explorar aquilo que pode ser identificado. E tantas vezes que nós estamos aqui também fazendo o estudo e explorando cada um desses pontos, a gente consegue perceber que é como se no estudo a espiritualidade falasse com nós através de alguma forma. Pelo menos, eu sempre sinto isso quando a gente está fazendo estudo, né? Atentos aí sempre às situações para compreender. Então, peço desculpas se às vezes eu me alongo nas explicações, mas justamente pelo fato de que nós não estamos sozinhos fazendo esse estudo. Somos nós encarnados, mas nós temos também desencarnados que assistem esse estudo, tanto na casa de vocês, né, quanto na minha casa. Porque quando nós iniciamos um estudo dessa tônica, e um compromisso dessa tônica, a gente não estuda sozinho, né? E às vezes, muitas coisas que nós estamos estudando, nós já até dizemos no nosso íntimo que nós sabemos. Mas às vezes tem irmãos ao nosso lado que eles não sabem sobre isso. E eles precisam, através do nosso aparelho físico, de quem está assistindo ali, compartilhar desse aprendizado para a evolução, porque ninguém está no lugar errado e nem na hora errada para nada. Então, por isso que muitas vezes eu me alongo na explicação, justamente pelo fato de tentar trazer o máximo possível de detalhes dentro daquele ponto, e também até onde, né, a minha leitura consegue alcançar, tá, sobre aquele determinado assunto. Por isso que eu deixo sempre aberto para vocês, na hora que vocês quiserem parar, colocar um microfone, falar, sem problema algum. Essa sugestão, ela vai enriquecer cada vez mais o nosso estudo.
Então, vou projetar aqui para nós, tá? A gente está falando. Interpretação do Sermão do Monte, né? Nós vamos dar continuidade conforme a narrativa de Mateus. E aqui a gente vai falar hoje sobre não vir revogar a lei, sim cumpri-la, tá? Essa parte aqui do estudo é uma parte que ela é muito especial para mim, eu acho, porque ela traz um conteúdo muito profundo, né? Muito ampliado. Porque nós temos o Sermão da Montanha sendo reproduzido aqui, né, em tela, que há muitos séculos ele foi dito, mas nós temos também o atravessamento da ótica espírita kardecista. E isso em sintonia com o estudo Iniciação Espírita. Então, nós temos ali 3 atravessamentos que trazem um aprofundamento sobre os sentidos espirituais, e isso traz uma leitura para nós, diferenciada, né? Então, nós não estamos utilizando somente um tipo de material, né? Nós estamos utilizando, na realidade, o atravessamento de 3 possíveis materiais aí dentro dessa interpretação, de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Então, vamos lá. Não vim revogar a lei, sim cumpri-la. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um só i ou um só tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 17 e 20. Precisamos distinguir na lei judaica 2 leis distintas. Uma é a lei imutável, de fundo moral, transmitida a Moisés pelo plano espiritual, com o intuito de deixar normas seguras de comportamento para que todos os povos encontrassem em sua regeneração. A outra, de característica disciplinar, criada por Moisés, grande administrador, para manter a paz e a ordem entre aquele povo primitivo e indisciplinado. A primeira tem origem divina e é eterna, pois se apoia na lei divina, cuja essência é o amor. A segunda, a do olho por olho, nasceu na mente do homem, sendo, portanto, efêmera, por se assentar nas necessidades imediatas da matéria grosseira. Jesus se referia à lei divina, que, como sabemos, resume-se para nós no amor próximo. Só um minutinho, gente. A prova disso é que mais tarde, ao ser arguido sobre a maior das leis, respondeu serenamente: amar a Deus, eis o primeiro mandamento. O segundo, igual a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis aqui toda a lei e dos profetas. Os fariseus eram mestres na arte de ensinar, mas pouco entendidos na ciência de praticar. São realmente 2 coisas diferentes. O mestre nos chama a atenção para a necessidade da prática dos ensinamentos morais da lei, para que interiorizemos aqueles princípios e não somente nos limitemos a conhecê-los, mais ou menos profundamente. Resta ainda lembrar Kardec, que nos transmite o seguinte: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, sim dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo,
mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Bom, eu li com muita calma isso daqui, porque todas as vezes que a gente está estudando, né, sobre o conceito espírita, todas as vezes que a gente está trabalhando com esses fatores, diversas interpretações elas começam a surgir na nossa cabeça, tá? Não são interpretações assim simples da gente analisar, mas quando ele traz para nós essa ideia de não vir revogar a lei, mas cumpri-la, né? A gente tem que prestar muita atenção na palavra mas ali, né? E, querendo ou não, é um termo na língua que a gente fala que é um termo coesivo que dá uma ideia de oposição. Por quê? A lei divina, ela é considerada como um processo evolutivo da nossa consciência. E quando Jesus ele vem e ele afirma que ele não veio revogar essa lei, mas cumpri-la, ele estabelece dois princípios, né, que a gente fala, que são dois princípios considerados os mais elevados da pedagogia espiritual. Primeiro, a revelação divina, ela é progressiva. A revelação divina, ela não acontece de uma vez só, em uma determinada época. E por que que isso acontece? Porque a humanidade, ela é progressiva. Que é o que eu sempre falo no estudo, né? As informações que nós estamos tendo agora, das novas tecnologias, de tudo, digamos ali, um rastro da diversa dimensão da evolução que já existe do outro lado. Então, a revelação divina, ela é progressiva, e a humanidade, ela é. Então, são dois princípios ali que a gente tem que entender. Só que a lei de Deus, ela não muda. O que que muda, então, William? Porque com o tempo a gente fala, nossa, as leis, elas mudaram, as situações mudaram. Não. A lei de Deus, ela não muda. O que mudou é a capacidade humana de compreendê-la em épocas diferentes. A lei de Deus é a mesma. Só que a nossa capacidade de absorvê-la e de compreendê-la, por isso que o evangelho, ele não exauriu a sua interpretação, ele não terminou a sua interpretação. Porque tem muita coisa ali que precisa ser analisada ainda. O que mudou foi a nossa capacidade humana de compreender essa lei. E sob a perspectiva espírita, o Allan Kardec ele vem ensinar para nós, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés, o que ele era então? Ele foi um missionário. E ele, enquanto missionário, ele trouxe para a humanidade orientações. E essas orientações, elas também foram sendo compreendidas de maneiras diferentes de acordo com o desenvolvimento da capacidade humana. E a gente pode dizer que essas orientações, como ele falou ali no começo, se subdividiram em dois conjuntos distintos. Primeiro, que essa lei, que é a lei moral divina, que é eterna. Ela expressa nos 10 mandamentos o que a gente chama de princípios universais, que é o amor, a justiça, o respeito, a responsabilidade, a fidelidade a Deus. Essa lei, ela tem origem espiritual. Ela é superior. Então, ela é válida para todos os tempos, todos os mundos, porque ela está refletindo para nós a essência da natureza divina. Agora, a lei disciplinar que ele trouxe, para a época, para nós, hoje nós sabemos que é uma lei transitória. Porque ele incluiu naquele ponto interpretações que interferiam nas normas sociais e penas, né, e penais ali também, que eram adaptadas ainda àquele povo, porque aquele povo era um pouco rude e primitivo. Então, olho por olho e dente por dente, essa legislação na época não era ideal moral, mas era um mecanismo de contenção da violência. Cristo não destruiu Moisés. Cristo revelou a essência de Moisés, que era essa essência de trazer a lei divina e trazer também leis disciplinar para aquele momento que era transitório. Então ele mostra que a verdadeira lei sempre foi o amor, que é aquela que veio da essência divina. Por isso que posteriormente Jesus ele resume amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele busca ali? Ele demonstra que toda lei moral divina, ela converge para o ponto que a gente chama que é o ponto ali principal da caridade. Mas daí, tem algumas coisas que a gente pode, né, ir observando
é que, de acordo com as culturas, nós vamos assimilando as circunstâncias de uma coisa diferente, tá? Jesus, ele veio demonstrar para nós que a obediência a essa lei, essas leis, né, elas não têm que acontecer como antigamente, que era ditada pelo medo. Nós precisamos entender que a obediência a essa lei, que nós temos as leis divinas, é porque nós já estamos compreendendo que existe uma relação de complementariedade entre, né, o que a gente observa da necessidade das nossas ações se alinharem com aquilo que ele falou. E essa relação, ela acaba sendo dinâmica com o tempo, né? E é justamente essa relação dinâmica que se torna para nós talvez um objeto de luta, né? Então, quando a gente observa, né, essa passagem da natureza do homem, da nossa natureza primitiva, né, das realizações das exigências fisiológicas que nós vivemos, das primeiras proibições culturais, né, o extrato mais antigo das nossas limitações culturais, a gente vê essa passagem saindo, para chegar à passagem da cultura agora, da consciência, a gente observa que, então, o homem, ele sai um pouco daquela visão do animal político, né, e ele passa para chegar à essência desse ser psicológico, né, e do quanto que ele é essencial para a cultura que ele está vivendo. E isso, pessoal, por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente vai observando que nós fazemos parte, né, de grupos, encarnações diferentes, nós nascemos em lugares diferentes, em grupos sociais diferentes, né? Nós fomos vivendo situações diferentes justamente para a gente ir estabelecendo outras ideias para o nosso compreender. E aí surge, né, que o estado da nossa alma, no momento que nós estamos agora, é um estado da alma que a gente pode dizer que é da ordem do saber. E que é isso, William? Nós, sujeitos, o sujeito, ele sabe que ele não possui, talvez, a competência para um fazer exigido por esses aprendizados que estão sendo colocados, né? Certo? Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, nossa, esses aprendizados de Jesus, essas coisas estão acontecendo. Eu entendo, mas eu ainda não tenho, eu não possuo toda essa competência que é exigida dessas informações. Mas, por outro lado, a gente também começa a perceber que nós estamos no processo de aceitação dessas informações como um ideal a ser seguido. Isso é um avanço já muito grande. Por quê? Em outras épocas, a gente não dava nenhuma importância para essas leis divinas. Agora a gente já passou a ser atingido pelo sentimento de vergonha, né, que se produz em nós, e depois desse sentimento de vergonha, a gente vai começar, então, a observar e a aceitar, a seguir a importância dessas ideias que eram colocadas. Por que eu estou querendo identificar isso para vocês? E para que a gente chegasse nesse ponto que nós estamos agora, o dever ser e o dever fazer nosso já não está mais na linha básica. O dever ser e o dever fazer nosso também já está começando a aflorar em nós um querer ser e um querer fazer. Entenderam a diferença? Houve momentos em que nós estávamos nos informando das situações, então existia um dever ser, eu tenho que ser dessa forma, né? Eu devo fazer dessa forma. Mas a nossa essência, ela começou a ser modelada diante de todas as informações, e esse dever ser e esse dever fazer, ele já não se torna algo penoso para nós, porque ele já se alinhou a um querer ser e um querer fazer. Nós ainda temos colegas, amigos encarnados ou desencarnados, que são sujeitos que ainda estão modalizados por um dever ser e um dever fazer, mas não por um querer. Eles agem muito diferentemente daquilo que nós estamos procurando, né? E muitos deles ainda nem percebem que já chegou essa hora dele observar esses dados. E aí que a gente observa esses níveis de comportamento, que às vezes a gente considera até um comportamento insolente, né? E a gente começa a perceber, né? Poxa, dever ser e o dever fazer, né?
querer ser e querer fazer. E o sujeito, às vezes, ainda está lá, em não poder ser, não poder fazer e não fazer nada. Não ser ou saber, né? E aí a gente vê o quê? Que existem pessoas que têm algumas competências já requeridas, diante de todas essas informações, e outros que ainda não têm essa competência totalmente adquirida. Essa descrição que eu estou falando para vocês agora é uma descrição que é compatível com o que a gente diz, né? De uma análise sobre a maneira como a gente pode enxergar também a nossa aceitação das leis divinas, né? Antes nós tínhamos medo, e o medo era o resultado de uma sanção negativa que a gente poderia receber, porque nós sabíamos o que ser, sabíamos o que fazer, mas muitas vezes nós não fazíamos, porque a gente não queria fazer. Agora, nós já estamos querendo fazer e querer ser daquela forma. Então, a gente já não vê algumas proibições ou algumas sanções negativas dessa lei divina como algo que é possível como uma sanção. A gente não observa mais dessa forma, a gente não vê nem isso como uma ameaça. A gente não tem mais esses medos que a gente tinha. Por quê? Nós estamos já passando dessa ordem de saber as coisas, a gente já está na ordem do viver aquilo que está sendo apontado na nossa vida. E essa estrutura que eu estou justamente aqui explicando para vocês, para a gente chegar a uma análise, né, de que cumprir a lei, para nós, já está numa esfera de internalizar essa lei. Nós não estamos mais obedecendo simplesmente externamente essa lei. Então, quando uma pessoa ela chega revoltadíssima, porque é colocado para ela, às vezes, uma sanção limitada em um determinado campo, ela, revoltadíssima dentro desse campo, talvez ela não tenha compreendido aquilo que estava sendo feito, né? Ele não tem internalizado aquilo que está sendo apontado. Os fariseus, por exemplo, eles conheciam a lei intelectualmente, mas eles não a viviam moralmente. Aí, quando Jesus Cristo ele introduziu esse conceito revolucionário para a época, né, que ainda é muito desafiador hoje, que é o quê? A verdadeira justiça não é comportamento exterior, é estado interior. Aí o que acontece? Estamos passando dificuldades na vida, eu passo, vocês também, todos nós que estamos aqui, né? A gente fica meio revoltado, a gente fala, nossa, mas Deus não está sendo justo conosco, né? A espiritualidade não está sendo justa. Eu estou indo no centro, eu estou tomando passe, eu estou fazendo de tudo. Para aqueles que fazem rituais, eu acendo vela, eu faço todos os fatores, mas parece que a questão ela não vai, né? Mas olha que engraçado. A gente pensa que a justiça não está sendo feita porque nós estamos atrelando que esse nosso comportamento exterior ritualístico, ele é mais importante do que o nosso estado interior. Só que a gente esquece que a gente não muda de fase enquanto a gente não muda o nosso estado interior. Por quê? O bem, quando ele ainda está no campo de esforço, ele não está na linha da vivência. Mas ele já avançou bastante. Eu vou ajudar meu próximo, eu tenho que ir no centro, eu tenho que fazer isso, né? Eu estou me esforçando. Quer dizer, eu estou naquela linha que eu falei para vocês, dever ser e dever fazer. Quando eu já faço isso de uma forma automática, que eu já quero ser e já quero fazer, parece que eu percebo que até as dificuldades que eu tinha já não são mais consideradas dificuldades, porque eu entendi a essência daquele processo que eu estou passando. Então, o bem e a dificuldade deixam de ser um esforço e passa a ser natureza espontânea na nossa vida. Por isso que talvez, quando ele fala que cumprir a lei é transformar o espírito até que o amor se torne automático. Isso que corresponde ao que o espiritismo ele chamaria hoje de progresso moral. O que é o progresso moral? Finalidade da existência. Então, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico que a gente tem, dentro das religiões que a gente professa, por exemplo, sem transformação íntima, não produz felicidade real e nem elevação espiritual em nada. Por isso que Allan Kardec ele afirmou, né?
não destrói, quando ele fala que o espiritismo, ele não veio destruir o cristianismo, mas ele veio dar execução ao cristianismo. Ou seja, ele explica racionalmente aquilo que Cristo ensinou de forma simbólica. E aí hoje, por exemplo, nós vamos na casa espírita, nós acreditamos nos amigos espirituais, nós agradecemos a família que a gente tem, do nosso emprego, e aí a espiritualidade fala: que bom, William, você já sabe o quanto o seu emprego é importante, é digno. Que bom, fulano, você já sabe o tanto que a casa espírita tem pessoas dificultosas que precisam de você. Estamos muito felizes por você já ter uma condição. Então, quer dizer que você já consegue viver isso em essência. Então, vamos lá. Vamos à prática, né? Porque é a vivência que é colocada. Aí, quando chega a vivência da prática, a gente se retrai. E o que acontece? O que isso demonstra? Que eu não sou evoluído? Pelo contrário, demonstra que nós estamos em processo de evolução junto com a lei de progresso que está sendo colocada. E é aí que a gente precisa analisar até que ponto que nós precisamos, né, dar execução a tudo aquilo que está sendo elaborado ou que já nos foi ensinado por um outro momento. Numa interpretação mais profunda, né, a gente pode dizer que a lei de justiça divina, ela é como o código moral do universo, tá? A gente pode compreender essa lei divina como algo semelhante a um código estrutural do universo. Assim como existem as leis físicas que sustentam a nossa matéria, não é? Que nós sabemos que nós estamos aqui submetidos a um éter. Eu sei que se eu pegar um objeto e soltar, ele vai cair pela lei da gravidade. Também vai acontecer a mesma coisa com as situações que nós estamos fazendo no dia a dia. Como ninguém pode violar, né, essa lei da gravidade sem consequências, ninguém pode violar a lei de amor e a lei de Deus sem a repercussão espiritual. Só pelo fato de eu ser uma pessoa boa, de eu trabalhar, de eu ir no centro, de eu ajudar o meu próximo, de eu ajudar meu vizinho, de eu fazer uma oração para um colega, uma pessoa distante que está precisando de ajuda. Eu não sou uma pessoa que, por causa dessas ações, eu vou ser eleita pela espiritualidade para deixar de passar por cima da gravidade das consequências que eu fiz um dia. Porque senão eu estaria sendo um exemplo de violação da lei de amor e da não repercussão espiritual que existe no universo. Então, quando Cristo ele diz ali naquela escrita, nem o i ou tio passará da lei, ele revela que a moral que é trazida por Deus não é uma convenção humana, que é o que a gente está acostumado, né? Mas ela é estrutura da realidade espiritual. Isso é muito pesado, né? A moral, ela não é. A moral da lei de Deus, ela não é uma igual da nossa convenção humana. Por quê? A convenção humana, você fez bem o trabalho, você trata bem, você é gentil. Se você fez alguma circunstância negativa, as pessoas passam por cima, porque o bem que você fez ali, ele pode, de uma certa forma, dissolver aquele mal. Mas dependendo da realidade espiritual, isso não funciona, né? Então, a moral, ela não é uma convenção humana. Ela é uma estrutura da realidade espiritual. Por isso que quando as pessoas, elas questionam assim para mim, falam, mas William, Jesus Cristo era Jesus. Por que ele sofreu tanto? Chico era Chico, gente. Por que ele sofreu tanto? Porque ninguém pode violar a gravidade sem consequências. Ou seja, ninguém pode violar a lei de amor sem repercussão espiritual. Isso significa que o egoísmo, fui egoísta em outra época. Isso gerou sofrimento para outras pessoas. Por quê? Porque contraria a harmonia universal. Ótimo, aprendi que o egoísmo é algo negativo. Tudo bem, vamos colocar em prática. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não sou egoísta, eu ajudo tal. Sim, mas em outras épocas você foi egoísta. Você produziu energia, você corrompeu com algumas ideias, e a lei de amor, ela diz que de forma universal todos são abrangidos por aquele percurso. Orgulho, sou orgulhoso, fui orgulhoso. Orgulho gera o quê no lado espiritual? Isolamento. Por quê? Porque ele rompe com a fraternidade natural. O ódio das pessoas gera dor, porque destrói a unidade espiritual entre os seres. E aí a gente sofre. E a gente pensa que a lei de justiça, ela está sendo negativa para nós que somos tão bons. Mas na realidade não é isso. Esse sofrimento, ele não é um castigo.
Ele vem demonstrar para nós que houve momentos na nossa vida em que existiu desarmonia com as leis divinas, as nossas atitudes. E aí a pessoa pode até não aceitar isso que eu estou falando. Tudo bem, sem problema nenhum. Você pode não aceitar isso que eu estou falando, assim como tem vezes que eu mesmo não aceito. Mas nós não podemos fugir dessa lei. Porque a espiritualidade sabe muito mais dos caminhos que nós estamos fazendo do que nós imaginamos. Talvez por isso, inclusive, que essa lei divina, quando ele diz que ele não veio modificar a lei, que ele não tem como mudar a lei de Deus. Segundo a doutrina espírita, ela está muito relacionada com esse momento que nós estamos vivendo agora, que é o do mundo de regeneração. Esse momento do mundo de regeneração, se nós formos analisar, nós estamos no mundo de provas e expiações, certo? O mundo de regeneração, indo para o mundo de regeneração. Essa mudança, ela é uma mudança não geográfica. Como eu já expliquei para vocês aqui, é uma mudança vibratória e moral. Só um momentinho, gente. Ela é uma mudança vibratória e moral, tá? Então, à medida que nós vamos evoluindo, que a humanidade vai evoluindo, a lei divina, ela vai cada vez mais se tornando mais evidente na vida social. Porque no mundo de regeneração, o bem, ele vai ser predominante. A justiça, ela vai ser muito mais natural. A fraternidade, ela vai ser mais comum do que nós imaginamos. E o egoísmo, ele será exceção. É uma exceção você ver pessoas egoístas no mundo de regeneração. Então, hoje, cumprir a lei, né, significa adaptar-se à frequência espiritual do futuro planeta que nós estamos querendo ficar. Quem aprende o amor agora está se preparando para viver no mundo regenerado. Quem se recusa a aprender esse amor agora, através desse acordo com a lei divina, vai ficar fora desse mundo regenerado, porque você não vai pular de série. Não dá para você passar para outra série sem você passar por todos os aprendizados, né? Vamos lembrar que no mundo espiritual nós não temos educação continuada como nas escolas. Você não conseguiu tirar uma nota, mas aí tem um conselho que os professores eles vão passar. Não tem isso assim, não. A gente tem que cumprir todos os trâmites que são colocados ali dentro daquele quadro. Então, quando a gente fala, né, sobre essa questão desse mundo de regeneração, é muito delicado a gente analisar todos esses pontos aí que precisam ser feitos, né? William, eu fico imaginando de que forma que a gente pode construir isso no nosso dia a dia sem se revoltar tanto. Porque, às vezes, a gente se revolta com algumas coisas, né? Tanto com a vida, quanto com as situações que são colocadas aqui. Como que a gente pode fazer isso sem se revoltar tanto? O que acontece, né? Segundo a doutrina espírita, vamos pensar um pouquinho. Nós temos um livro chamado A Gênese. Esse livro, né? Lá no livro A Gênese, nós temos que os mundos habitados eles estão passando por processos evolutivos, assim como nós. Então, a Terra, a gente sabe que está em transição. E essa mudança, ela não vai acontecer de forma catastrófica, né? Ela está indo gradualmente, ao longo das gerações, transformando a moral da humanidade, né? E aí as pessoas estão falando assim, gente, mas primeiro o planeta vai mudar e a gente vai mudar. Não, gente. O planeta, não é o planeta que muda primeiro. Os espíritos, eles foram mudando, aí as vibrações, elas foram mudando e o mundo também foi progredindo, tá? O que é o mundo de provas e expiações? Até para ficar claro isso daqui, para a gente compreender melhor a lei divina. Gente, o mundo de provas e expiações, que é o que a gente está, é um estágio. Nesse estágio, infelizmente, o mal ainda parece predominar sobre o bem. Existe muito orgulho, existe muito egoísmo, que a gente naturaliza. O sofrimento ele é um instrumento muito frequente na nossa vida, porque ele é uma chave de aprendizado. Existem, inclusive, grandes desigualdades morais e sociais. Isso não significa que é uma punição divina. Eu nasci pobre, na favela, eu estou passando dificuldade. Significa apenas
que os espíritos que habitam ainda neste mundo que nós estamos em processo de amadurecimento. Então, a revolta, ela tem dois caminhos a ser produzidos. Ela vai nos ajudar para a etapa seguinte, ou ela vai nos retardar nessa etapa seguinte. Qual que é a etapa seguinte? A evolução planetária. Nessa evolução planetária, o bem passa a predominar sobre o mal, a justiça se torna mais natural nas relações humanas, a solidariedade ela vai crescer espontaneamente, o egoísmo ele vai diminuir, o sofrimento ainda existe, mas não como consequência da maldade, da maldade humana predominante. Né? Acontece o seguinte, a regeneração, nesse caso, ela não significa que perfeição, tá? Porque às vezes a gente fala isso daí, né? É regeneração, o William está falando que nós vamos ser perfeitos. Não, ela não significa perfeição. Vai ter dificuldade ainda, vai ter doença, vai ter desafio, vai ter prova. A diferença é que o clima moral coletivo, ele é melhor. E por que se diz que essa mudança é vibratória e moral? Para ficar até mais claro isso. Cada espírito possui, cada um de nós, possui um padrão de pensamentos, sentimentos e valores. À medida que a humanidade ela vai evoluindo, aumenta a empatia, o senso de responsabilidade, diminui a agressividade, fortalece-se o respeito, e esse conjunto ele vai criando uma atmosfera espiritual mais harmoniosa no planeta. E é semelhante a uma sociedade que amadureceu com o tempo. Então, não é exclusão, é afinidade. Às vezes, as pessoas interpretam, quando eu estou falando isso, que a transição planetária é como se fosse uma separação rígida entre os bons e os maus. Não é assim. O que ocorre é um princípio natural do universo, que é a lei da afinidade. Espíritos tendem a viver em ambientes compatíveis com seu nível de evolução. Espíritos que compreendem as leis divinas, eles vão viver com espíritos que compreendem as leis divinas. Crianças estudam em escolas adequadas à idade, não concorda? A galera que está lá no 6º ano tem praticamente todos a mesma idade, mas são diferentes, mas têm a mesma idade. Profissionais trabalham em ambientes compatíveis com a sua formação. O professor ele não vai lá operar um cérebro de alguém, ele vai dar uma aula dentro de uma sala de aula. Então, os espíritos eles também se agrupam, né, por grau moral. Então, não há castigo. É uma continuidade educativa, né? E todo mundo vai evoluir. Agora, William, mas por que você está explicando isso? Porque quando a gente fala, ele fala cumprir a lei hoje, quando diz cumprir a lei hoje, é a gente tentar ir se estudando sobre isso para entender esse processo de adaptação. Mas não é para a gente ser perfeito. Ninguém aqui vai ser perfeito. O que isso significa, então, William? Quando eu leio lá, às vezes eu me sinto culpado. E eu fico com raiva quando o outro não se sente culpado por ele estar fazendo algo errado. Gente, cumprir a lei é esforçar-se para melhor. É você já começar a desenvolver uma consciência moral. É você cultivar em algumas atividades o amor e o respeito, aprender a perdoar, a reduzir o egoísmo. Deus, ele jamais exigiu de nós uma perfeição, ele quis só o progresso da gente. Então, às vezes, a gente vai estar reunido num local e espiritualmente, se tiver várias pessoas reunidas, e se um dia alguém me perguntasse, né, William, nessa sala aqui, qual dessas pessoas que a gente pode achar que é a pessoa mais desenvolvida? Aquela que tiver ali dentro dela uma centelha de um simples desejo sincero de melhorar. Isso já coloca o espírito dessa pessoa em sintonia com o desenvolvimento e regeneração. Ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa já ter dentro dela essa centelha divina desse desejo sincero de melhorar. Por quê? Ela já está saindo desse dever ser, dever fazer, e já querendo ser e querendo fazer. Então, ela já aprendeu que o amor, praticado, mesmo que pouquinho agora, vai preparando naturalmente. Então, não é privilégio, nem vou fazer uma seleção. Antigamente tinha um termo chamado chupão, né? Levar que é uma consequência natural, né? Quem desenvolve empatia, fraternidade, responsabilidade, já começa a viver interiormente a lei. Então, já vive dentro de si o mundo regenerado. O mundo novo, ele começa dentro da consciência antes de aparecer plenamente na sociedade. E eu acho que é legal também eu trazer uma visão aqui que é importante,
para a gente evitar essa ansiedade ou esse medo sobre isso. A transição planetária não é motivo de preocupação para nós. Não é. Mas ela é motivo de esperança para nós. O que isso significa? Que essas situações que nós estamos vivendo, elas vão mudar. Porque a humanidade está amadurecendo. O sofrimento coletivo, ele vai diminuir sim no futuro. É uma lei. A gente não tem como mudar essa lei. Os valores espirituais, eles vão cada vez mais ganhar espaço e a Terra cada vez mais vai estar sintonizada com uma faixa melhor. Mesmo que ainda a gente veja muitas imperfeições, né, tendo várias oportunidades de evolução, aqui ou em outros ambientes, a gente vai perceber que o amor divino ele vai estar de uma forma muito mais sintonizada. Então, o que eu quero dizer? Que a gente pode entender assim, pensando nessa lei. O mundo de agora não será formado por pessoas perfeitas, mas por pessoas que decidiram, através de uma consciência nítida, talvez de estudo, se melhorar. E a mudança do planeta começa a partir dessa decisão. E não tem como a gente decidir sem escolher. Eu escolho não fazer o mal hoje. Eu escolho tentar não ser tão materialista. William. Isso já está indicando, talvez, para a espiritualidade, que ao fazer essa escolha, eu estou dando sinais atuais para ela que eu estou pronto para estar me afinizando à vibração dessa transição planetária. Ou seja, eu estou demonstrando que eu estou me esforçando para um preparo espiritual na prática do dia a dia daquilo que eu quero viver futuramente diante do que está rolando. Deu para entender? Por isso que talvez a gente precisa, né, parar com esse medo, né, das coisas que estão acontecendo. Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não, a gente vai ter que começar a naturalizar essas questões que estão sendo aplacadas. E essa questão entra, né, com o segundo passo que é colocado aqui no estudo de hoje, tá? Que é o que eu vou apontar aqui agora. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu falei bastante coisa, né? Antes de eu dar continuidade na leitura? Ou não? Não? Ok. Então, vou projetar aqui. Nossa, eu fico feliz, hein? Porque, de certo, eu tô falando de uma forma muito clara para todo mundo entender, hein? Bom, vamos lá, então. Essa parte, ela influencia com esse outro ponto aqui a ser colocado, né? Que é o ponto que a gente identifica que é entre em acordo sem demora com o teu adversário. Cara, isso daqui, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão também estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Nossa. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com ele. Olha isso aí. E então, voltando, faze a tua oferta. Porque às vezes a gente vai fazer a nossa oferta lá no altar da vida, mas a gente está com o coração cheio de negatividade, né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhidos à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 21, 26. Olha aí. Muitos subsídios o Espiritismo nos fornece para o bom entendimento dessas palavras. Bonazo, em Pensamento e Vontade, citando N. Besant, Larry Better, nos diz: os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou afeição, originam formas, pensamentos semelhantes a projéteis, que era o que Chico Xavier falava, né?
Ó, os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou afeição, originam formas, pensamentos semelhantes a projéteis, né? Por isso que o Chico dizia que o nosso pensamento é a arma mais potente do mundo em relação às ideias que nós queremos manifestar. Entendemos agora que os sentimentos emitidos em direção aos nossos semelhantes podem atingi-los de modo mais cruel do que se fizéssemos valendo-nos de uma arma tradicional. Ao poder do nosso pensamento, né? O fogo do inferno descrito são os sofrimentos advindos da reação dos nossos atos impensados, pois que, segundo a lei de ação e reação no campo espiritual, somos responsáveis por todos os atos que praticamos. Precisamos ter o nosso coração limpo quando nos dirigimos a Deus em oração, porque a prece é um sentimento que nos liga ao Criador. E esse sentimento precisa estar livre de qualquer manifestação de inferioridade que tolha a sua expansão sublime. Ensina-nos Emmanuel que entre nós e Deus, o próximo é o intermediário. Olha que perfeita essa frase, né? Somente quando estivermos em paz com o nosso semelhante, poderemos estar em paz com Deus. Façamos do nosso coração um depósito dos sentimentos mais puros a serem distribuídos ao nosso próximo. E estaremos criando dentro de nós um templo indestrutível de amor ao Pai e Criador. E cuidemos de nos entender com os nossos adversários, enquanto estamos com eles lado a lado nessa escola de grandes oportunidades que é o plano físico. Porque uma vez desencarnados, os erros do presente serão somados, os débitos das existências anteriores, dificultando ainda mais o nosso reerguimento, o qual somente alcançaremos quando tivermos pago até o último centavo. Aí a gente lê isso daqui, a gente ri de desespero. Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Os erros do meu presente, eles vão ser somados aos... Sim. Qual que é a melhor condição de eu fazer o exercício da minha vida? Agora. Porque a gente não sabe, né? Os débitos que a gente precisa ainda exercer. Mas o que isso traz para nós aqui como referência, tá? Se a gente for visualizar, né, essa referência que é trazida aqui para nós, vai justamente desembocar na ideia que a gente tem sobre essa questão desse ponto, né, da gente identificar que a gente precisa estar de acordo com o nosso adversário, porque nós temos uma responsabilidade espiritual de pensamentos e sentimentos. O que Jesus Cristo ele quis dizer naquele período, quando Mateus reproduziu isso daí? Quando falou, não matarás, né, que levou para o nível mais profundo. Que a violência, onde que a violência começa? Onde que o problema começa? Na emoção. A violência, ela começa na emoção. Segundo a compreensão espírita, se a gente for analisar, pensamentos e sentimentos, eles são forças reais que produzem efeitos muito concretos. E esses estudos criados, né, que nem do Ernesto Bolzano, ali que a gente tem, eles descrevem isso como formas de pensamento, por quê? São estruturas energéticas que são criadas pela nossa mente para atingir as outras pessoas. Então, como que isso aparece, por exemplo, no lado espiritual, que vou tentar deixar claro para todo mundo aqui entender. O ódio, por exemplo. O ódio, ele aparece manifestado de uma cor mais escura, de uma questão energética de uma cor mais escura, e ele fluidicamente ataca como uma agressão fluídica. A mágoa, sabe como que ela faz? A mágoa é um laço vibratório negativo. O ódio é diferente da mágoa. Então, o ódio é uma agressão fluídica. A mágoa é um laço vibratório negativo. O ressentimento, ele é um campo obsessivo potencial. E o amor é a energia curadora. Então, às vezes, quando nós estamos criando o pensamento, nós não imaginamos, né? O que ele é capaz de fazer disso daí. E Cristo, ele antecipou esses conceitos
que hoje, né, a espiritualidade começa a compreender. Nós, né, junto com a espiritualidade, que é essa responsabilidade vibratória. Eu não sou só responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo, mas também pelo que eu penso, né? Por isso que a gente fala, ó, você vê o exemplo que ele deu lá, metaforicamente, o juiz, a prisão e o último centavo. O que isso significa? Uma linguagem simbólica, gente. Não era o juiz, né? Quem que é o adversário? A pessoa com quem a gente tem débitos morais. Ponto. Pode estar dentro da minha casa, pode estar fora da minha casa, pode estar no meu serviço. Juiz. Quem que é o juiz? É Deus? É a lei de causa e efeito que está na nossa consciência espiritual, não é Deus, juiz. A prisão. Consequências reencarnatórias do sofrimento moral. Essa é a prisão. Último centavo. Reparação completa do erro. Então, não é uma punição divina, é uma educação espiritual. Cada ato vai gerando o aprendizado necessário. Enquanto a gente não corrige essas atitudes externas, as experiências elas vão se repetindo. Por isso que Jesus Cristo falou, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Qual que é o caminho, gente? O caminho é a encarnação atual. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Onde que é o caminho? A encarnação atual. Aqui que é o caminho da reconciliação. O próximo, tanto que quando ele diz lá do Emmanuel, o próximo como intermediário, que às vezes a pessoa fica, quanto que eu vou reconciliar? Agora! Você está encarnado para isso, meu amigo. Né? O próximo como intermediário entre nós e Deus. Esse ensino de Emmanuel é fantástico, porque ele tem uma verdade espiritual muito profunda. Né? O que é isso? Não existe evolução isolada. Os relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia, eles são instrumentos divinos de crescimento. Pessoas difíceis em nossas vidas, elas frequentemente representam reencontros encarnatórios, ajustes kármicos, embora eu não goste muito dessa palavra, mas ajustes kármicos, oportunidade de liberação espiritual. Então, aquela pessoa que está conosco não é um inimigo, é um cooperador inconsciente que nós mesmos nos conectamos pela linha de afinidade para a nossa própria evolução. Então, ele é um acelerador evolutivo, né? E talvez uma leitura que seja pouquíssimo explorada, que a gente pode falar, é compreender que essas pessoas complexas ou esses adversários, que são esse acelerador evolutivo, como que eu vou perceber? Esses conflitos, por que eles surgem com essas pessoas? Como que eu sei que aquilo ali é alguém que eu preciso resgatar alguma coisa? Sabe quando? Quando nós estamos em convivência com essas pessoas ou em contato e a convivência com essas pessoas acabam revelando imperfeições internas nossas. Quando tem que ter quebra de orgulho, quando tem que ter desenvolvimento de empatia, quando é alguém que tem que ficar te estimulando a ter perdão. Quando nós vemos esses 4 pontos que eu falei para vocês agora, você pode ter certeza que essa pessoa é um acelerador evolutivo para você. Então, quanto mais a gente resiste a esse aprendizado, mais a vida vai colocar a intensificação dessas experiências de novo para a gente aprender. Por isso que muitos problemas, eles parecem repetir-se. Ai, meu Deus, a espiritualidade está me perseguindo com essa pessoa. Não, ela não está perseguindo você. Por quê? A reconciliação é que vai determinar a sua evolução. Então, não dá para você passar de série se você não fizer a prova. E talvez seja por isso que Jesus disse, vai e volta, porque uma reconciliação rápida significa uma evolução rápida. E hoje, no momento que a gente está, o planeta Terra está convidando, essa doutrina maravilhosa que a gente estuda, né? As religiões também que estão manifestadas em todo o globo do nosso planeta, está convidando todo mundo, né? Para ter um novo padrão vibratório. Por quê? Isso está acontecendo porque a espiritualidade está trabalhando num grande projeto que se chama a urgência da reconciliação. O tempo de aprendizado moral, ele está um pouco mais curto. Mas hoje ainda, a gente consegue aprender, né? Hoje ainda, tanto que a gente pode dizer que a gente aprende por um certo sofrimento prolongado, né? Por quê? Ainda nós estamos caminhando pela consciência. Quando nós caminharmos para a linha da consciência, a gente não vai ter mais sofrimento prolongado. A gente vai aprender pela consciência. E os conflitos, eles estão muito mais intensificados, né? Não sei se vocês perceberam tantas polarizações sociais, crises emocionais, muita crise emocional, né? Rupturas familiares, ansiedade coletiva.
Isso daí, gente, não é decadência moral, a sociedade não está regredindo, né? É um processo de limpeza vibratória planetária. Porque as relações elas estão sendo paulatinamente aceleradas para a resolução de débitos antigos. Então, está tendo sim uma preparação para a gente se adequando a esse novo mundo. E essas duas passagens que a gente leu agora no Sermão da Montanha, eles indicam isso. Uma, transformação interior acima da religiosidade formal. O que importa não é parecer espírita, é tornar-se um ser espiritualmente moral e concreto. Não adianta a gente ter um estudo de higiene emocional sem saber que os nossos pensamentos eles constroem a nossa realidade espiritual e física. Então, se eu já sei disso, que o William está falando, eu preciso ter uma disciplina mental. Essa disciplina mental ela é uma característica, sabe de quem? De espírito não ignorante, né? Porque se eu tenho disciplina mental, eu não tenho ignorância. Isso é característica de espírito regenerado. Outra questão também, reconciliação como essa estratégia evolutiva. Perdoar não é fraqueza, tá? É inteligência espiritual. Porque quem perdoa encerra ciclos kármicos, né? Então, Cristo nos ensina essas duas leis complementares. Cumprir a lei, que é o quê? Viver em harmonia com o amor universal, e reconciliação, que é libertar-se das consequências do passado aos poucos. E eu acho que a gente pode sintetizar da seguinte forma. A lei do amor é a estrutura do universo. Bom, quem se alinha a ela evolui em paz. Quem resiste aprende pela dor até compreender. Então, resolver conflitos hoje é abreviar séculos de sofrimento amanhã. Vou repetir de novo. Resolver conflitos hoje é abreviar séculos de sofrimento amanhã. E é dentro desse quadro que talvez, né, que já está dando o nosso horário, que a gente precisa compreender a importância desses tipos de ensinamento. Não é que a gente poderia, né, ficar falando disso horas. Tem muitas coisas interessantes, né, que eu gostaria, inclusive, de falar hoje com vocês. Talvez no nosso próximo estudo a gente pode dizer como que essa, que eu expliquei, do ódio, como que ele projeta, da mágoa, como que é que se manifesta, né? Porque às vezes a pessoa está ali desejando mal para alguém, ela não percebe como que aquilo pode, né, afetar. Se a gente tem noção do poder do nosso pensamento, até a forma que a gente pensaria para a pessoa, nós teremos um cuidado muito específico, né? Agora, imagine o seguinte, se eu pensando para uma pessoa, meu pensamento funciona como um projétil, um laço, ou várias outras coisas, imagine eu pensando para mim mesmo isso. O que eu não faço comigo mesmo? Então, quando eu estou revoltado com a minha própria vida, quando eu estou negativado pelas situações, e eu reclamo para mim mesmo sobre as coisas que eu estou vivendo, olha o ambiente que eu estou criando para mim mesmo. E aí depois eu vou querer dizer que tem pessoas que têm inveja de mim, aí eu vou querer justificar a minha dor de cabeça, dizendo que o outro quer o meu mal. Gente, antes do outro querer o mal da gente, nós mesmos estamos sinalizando para nós e trazendo um próprio veneno para a nossa existência com esses tipos de práticas, de ideias e pensamentos diários. Quando você decide melhorar, você vai começar a visualizar que alguns desses pensamentos ele já não conseguem mais fazer parte da atmosfera que você vive. Então, antes, literalmente, da gente culpar a vida, de tudo que nós estamos passando, a gente tem que prestar muita atenção dentro de uma síntese espiritual, de uma forma muito madura e tranquilizadora, se nós também não estamos sendo os artífices do ambiente que nós estamos vivendo. Através dos nossos pensamentos para com a nossa própria realidade, através do nosso convívio com pessoas através do próprio ambiente, e através também dessa mudança que precisa ser colocada dentro do nosso coração. Talvez quando a gente tem essa noção, os nossos valores espirituais eles vão ganhar um espaço muito diferente. Então, cuidado na hora que vocês estiverem pensando sobre vocês, né? Às vezes a pessoa está lá, fica até doente, e imagina, meu Deus, né? Por que que eu mereço isso? Você, com o seu próprio pensamento, criou aquela circunstância que talvez você esteja passando ali dentro desse processo de mecanismo, né? E acreditem no que eu vou dizer algo para vocês.
Como que os espíritos, às vezes, eles fazem obsessão, às vezes eles nos influenciam? Através da competência energética. E só os espíritos fazem isso? Desencarnados? Claro que não. Nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados. Nós, então, temos esse poder também. Tanto para nós que estamos encarnados, de encarnado para encarnado, quanto nós para os desencarnados. Porque nós somos espíritos imortais. A diferença é que nós estamos encarnados, envoltos nesse corpo físico. Mas a nossa potência de verdade, de vontade, dentro do pensamento, ela dirige tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E ver o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar como uma oportunidade, né? Não como algo que, eu pensei isso daqui, tanto faz. Isso não vai trazer efeito. Vai trazer efeito, sim. E às vezes não é agora. Às vezes você pensa algo neste exato momento sobre a sua vida, sobre a vida de outra pessoa. Essa ideia se expande, é captada, é levada, é conduzida, vai. Aí um dia ela volta. Então não é algo assim como a gente está pensando, né? Joguei para o pensamento, acabou. Né? Aquilo vai como um bumerangue e volta. Então a gente tem que prestar atenção na maneira como isso é estruturado. Alguma pergunta? Ô, William, você falou sobre a questão, tem um momento da passagem do Evangelho que fala, né, de nós, no momento que a gente tem uma mágoa, a gente ir lá e acertar, né, com o nosso inimigo e assim por diante, quando que nem você explicou. Uma coisa que, enquanto você estava falando, que eu me peguei pensando nesse quadro do perdão, como que fica essa questão do eu para o outro, quando na dinâmica dessa relação, essa busca, essa tentativa já aconteceu, mas por mais que, vamos dizer assim, as coisas ficam em panos quentes, como naquela situação que você sabe qual a gente percebe que ainda os comportamentos se diferem. É como se fosse aquela coisa da alta sociedade, tudo muito velado, mas por baixo a gente percebe que é um movimento. Nesse caso, o cristão, o espírita, ele afasta-se com a consciência tranquila, ou ele ainda faz uma análise e fala assim, poxa, será que eu ainda fiz alguma coisa? E ainda vai lá para que mantenha esse ambiente positivo, para que não tenha esse pensamento negativo para conosco, para com o outro, tudo mais, a gente ainda tenta uma outra vez ou outras vezes para que esse perdão se faça. E a pessoa nos perdoe, já que a gente não tem uma mágoa, ou não fizemos algo para a pessoa que a gente acha que não fez. Tá. Então, assim, deixa eu tentar traduzir o que você está falando. Está falando, por exemplo, que se você foi lá, você já pediu perdão, vocês já reconciliaram, mas daí parece que não aconteceu. Ou seja, teve o desejo de perdoar, mas a outra pessoa ainda mantém atitude de maldade, agressividade e desrespeito. É isso? Isso. Tá. O perdão, ele não é a mesma coisa que convivência. No Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão, ele consiste em quê? Não vou guardar ódio, não quero desejar vingança, eu vou compreender a perfeição e imperfeição do outro, eu vou desejar o bem para quem errou. Isso é um movimento interior. E isso não obriga você a manter a proximidade com quem continua praticando mal. Porque o perdoar é limpar o seu coração. Conviver é uma decisão prática que depende das circunstâncias. Então, quando ainda existe maldade de uma das partes, se a outra pessoa continua agredindo, manipulando, desrespeitando, prejudicando emocionalmente ou materialmente, o afastamento, ele pode ser não apenas permitido, mas ele é necessário. Porque o próprio Jesus Cristo, ele inclui prudência quando diz para sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, o amor, ele não exclui a proteção de si mesmo. Então, afastar-se não é falta de perdão. Porque existe um erro muito comum a gente achar que perdoar significa aceitar qualquer comportamento. Não. Afastamento, ele pode ser para proteção emocional, para preservação espiritual, para interrupção de um ciclo de conflito, para uma oportunidade de reflexão para amplos, inclusive, esse afastamento. Então, é sim possível amar à distância. O que caracteriza o perdão não é a proximidade física,
mas o estado do coração. Se não tem rancor, tá, tem perdão. Aí beleza, que nem você falou. Ah, mas a gente já tentou inúmeras vezes. Não existe um número fixo de tentativa. O critério é o bom senso aliado à caridade. Então, o que você tem que pensar? Vale a pena tentar novamente quando, segundo a espiritualidade, o outro tem sinal de arrependimento, existe abertura de diálogo sem falsidade, o conflito ele foi circunstancial, ambas as partes elas querem paz. Quando eu não vou tentar novamente, que eu preciso me afastar, quando a pessoa repete o comportamento nocivo, quando há desrespeito contínuo, quando surgem prejuízos emocionais ou espirituais para ambos, quando não há vontade de uma das partes de mudança. Persistir indefinidamente em uma relação destrutiva vai possibilitar para você desgaste espiritual, ressentimento acumulado, desequilíbrio emocional e obsessão espiritual por sintonia vibratória negativa. Então, o afastamento, porque você vai abrir porta para outros espíritos. Então, o afastamento é justamente a peneira que vai filtrar o que vai permitir que o perdão possa amadurecer. Deu para entender isso do perdão, amadurecer? Às vezes o afastamento é justamente o que permitirá o perdão amadurecer. Então, o perdão ele é um processo, ele não é um evento. Muitas mágoas, elas não desaparecem de uma vez. E ele vai acontecer em etapas. Primeiro, você decide, escolhe não odiar. Depois, você compreende a imperfeição humana. Terceira etapa, diminui o sofrimento emocional. Quarta etapa, desejo o bem ao outro. Quinta etapa, libertei-me totalmente da dor do outro. Cada pessoa tem um tempo, né? E o Emmanuel, ele diz que perdoar é libertar primeiro a si mesmo, não o outro. Então, quando você libertou primeiro a si mesmo, né? Você já está entrando nesse processo. Agora, só para terminar o que você está falando, quando os conflitos eles são intensos, muitas vezes, se você mora numa mesma casa, também existem ligações com vidas passadas. Então, nesses casos, tem que observar ainda com maior cuidado. Porque uma aproximação forçada, ela pode piorar. O afastamento temporário, ele vai ajudar você a equilibrar. Uma oração ajuda a dissolver esses lados negativos, mas o objetivo espiritual não é mais a convivência. Mas é você ter passado por aquele momento com a pessoa para poder transformar aquele sentimento em um outro nível de sentimento. Então, você já cumpriu a função que tinha que ali. Qual que é o caminho mais seguro? Perdoar, tentou reconciliação, se teve condições, afastar-se quando houver persistência do mal, manter respeito, à distância, e orar para que a pessoa tenha paz. E, para você, Tiago, inclusive, eu vou te dizer uma frase que você vai guardar. Perdão não significa permitir que continue nos ferindo. Significa não permitir que o ferimento continue dentro de nós. Que você guarde essa frase para você, né? Que a espiritualidade às vezes nos direciona para dizer, justamente porque você já perdoou, existem sinais claros que você já perdoou e o outro não, então significa não permitir que esse ferimento ele continue dentro de você. Você já fechou ele. Você não vai abrir essa ferida. Deu para entender? Vamos lá, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, vamos agora, né, para a nossa prece vibratória, né, final, para pedir, né, para a espiritualidade, né, um direcionamento maior. Então, vamos nesse momento. A Fátima sempre coloca a imagem de Jesus, né? Eu peço para que todos, né, só ouçam a voz, né, sem as imagens, a minha imagem em si, né, mas pensamento em Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, neste momento, elevamos nossos pensamentos em forma de vibração, envolvendo a nós mesmos com aqueles com quem temos dificuldades, mágoas ou desencontros. Que a tua lei e a tua luz alcance nossos corações.
dissolvendo todo ressentimento, toda dor, toda incompreensão que ainda possamos carregar. Ajuda-nos, Jesus, a compreender as nossas limitações humanas e as dos outros também. Lembrando que todos somos espíritos em aprendizado, caminhando rumo à evolução. Vibramos por aqueles, neste exato momento, que necessitam da nossa prece, mas também por aqueles que nos feriram, consciente ou inconscientemente. Que todos recebam paz, equilíbrio, discernimento e amparo espiritual. Que encontrem caminhos de luz, crescimento e renovação interior. Vibramos também por nós mesmos, para que tenhamos serenidade, proteção emocional e sabedoria nas nossas decisões. Se o melhor for a aproximação, que ela aconteça com respeito e amor. Se o melhor for o afastamento, que seja feito sem rancor, sem revolta, sem culpa, apenas com confiança na tua justiça e na tua providência. Que possamos libertar nossos corações de todo o peso do passado, permitindo que o perdão floresça como expressão de maturidade espiritual e não como imposição. Envolve-nos, Jesus, com a tua luz e com a tua paz. Harmoniza os nossos pensamentos, fortalece a nossa fé, para que todos nós aqui hoje possamos seguir adiante, mais leves, mais conscientes e mais próximos do amor que o Senhor nos ensina, pois somente Ele foi o maior exemplo de aproximação da verdade de Deus, que nos busca orientar e que quer nos salvar. Que assim seja.